Olá, amigo ligado na programação da TVT em todo o Brasil e também no canal Plural, no canal 3 da NET em São José dos Campos. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, trazendo hoje para você uma ampla discussão sobre a segunda parte do nosso programa, sobre o Programa Espacial Brasileiro, a Missão Completa Espacial Brasileira, que nós começamos no programa anterior falando dos satélites. Hoje, na edição de hoje, falaremos da parte mais sensível de qualquer programa espacial no mundo, que é o desenvolvimento, a criação dos foguetes para lançamento de satélites, ou então podem ser usados inclusive como armas bélicas. Para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui conosco o nosso presidente Ivanil Barbosa, presidente do SINCT, realizador desse programa, e também conosco o engenheiro mecânico com 30 anos de atuação no setor aeroespacial, o José Bezerra Pessoa. Bom, para a gente começar o nosso programa, não dá para falar de foguete não dá para falar de foguete no Programa Espacial Brasileiro sem mencionar o VLS e toda a tragédia que aconteceu há 15 anos. A gente fez uma reportagem sobre esse assunto que você acompanha agora. O VLS foi projetado para ser a estrela da antiga Missão Espacial Completa Brasileira, a chamada MEC-B. Criada nos anos 80, a medida pretendia desenvolver no país a capacidade para projetar, construir e lançar satélites ao espaço a partir de um centro de lançamento próprio e a bordo de um foguete nacional. Duas tentativas de lançamento aconteceram entre 1997 e 1999, mas em ambas o sistema de acionamento dos motores acabou falhando. Os foguetes e os respectivos satélites que ambos carregavam tiveram de ser destruídos pouco depois da ignição. Em 22 de agosto de 2003, 3 dias antes daquela que seria a terceira tentativa, o foguete sofreu um acionamento prematuro, causando o maior acidente do gênero da história do país. Familiares das vítimas ainda hoje se emocionam ao falar do acidente. Foi uma semana de muita dificuldade, porque eles nem reconheciam, não sabiam os corpos, quem que era, não tinha nenhuma identificação. Foi aí que surgiu a Associação das Viúvas, para a gente se uniu ali para tentar identificar os nossos maridos, os filhos. E foi muito assim estranho, porque a gente passou a comemorar cada identificação, porque a gente sabia que estava mais perto deles chegarem aqui para a gente poder velar os nossos maridos e filhos que tinha lá. Unidas na dor, as famílias tiveram de encontrar conforto no apoio mútuo e até hoje se reúnem no mesmo dia e horário da tragédia que mudou suas vidas. Os encontros acontecem sempre ao lado do monumento construído em homenagem aos heróis de Alcântara no Memorial Aeroespacial Brasileiro, o MAB, que fica em São José dos Campos. A dor foi muito grande, assim, de todos, conjunta, então a gente sabe, a gente sente o sentimento de cada uma. A gente faz uma homenagem todo no dia do acidente, A gente faz uma homenagem, a gente faz uma queima de fogos. A gente começa exatamente no horário do que aconteceu o acidente. E é uma oportunidade, a gente faz uma confraternização aqui. É a hora que a gente consegue se reunir mesmo, vem as famílias, os filhos crescidos, netos, E a gente se tornou uma grande família. Está aí importante o depoimento da Doris Cesarini, que aceitou falar conosco sobre os acontecimentos. Ela é a presidente, inclusive, da associação e nos informou que tudo aquilo que foi prometido durante aquela semana em que o acidente ocorreu foi cumprido. As famílias, de fato, receberam imediatamente uma indenização de R$100 mil e o governo federal está custeando até hoje, irá custear a educação dos filhos até que eles completem 24 anos. Ainda há um processo, as famílias entraram com uma ação responsabilizando o Estado, a União, pelo acidente. Essa ação já foi julgada e, ao que parece, as primeiras famílias devem começar a receber as indenizações
no ano que vem. Para começar com Bezerra. Bezerra, o que dizer de um acidente tão... todo acidente ele acaba sendo trágico quando nós temos aí vítimas fatais, mas ele é tão simbólico, né, tão significativo dentro do nosso programa, do nosso maior projeto VLS, que infelizmente jamais decolou com êxito. É verdade, e para mim, né, que conheci todos esses colegas que faleceram no acidente, é sempre muito difícil assistir essas imagens e relembrar tudo isso, né? Então, existe, no meu caso específico, um peso emocional toda vez que eu falo nesse evento. Tá certo, obrigado, Bezerra. Ivanil, o sindicato, inclusive, chegou a desenvolver um projeto para fazer uma homenagem em forma de memorial a essas famílias, né? Vocês acompanharam bastante essa situação, não foi? Sim. A gente tem, inclusive, um desenho que foi feito pelo Oscar Niemeyer, que está de posse do sindicato, naquela forma primária dos primeiros riscos, né? Um esboço do Niemeyer, mas é um projeto do Niemeyer que a gente não chegou a fazer uma discussão mais aprofundada a respeito de onde instalá-lo. Teria que ter uma discussão com a prefeitura, com o próprio DCTA, para a decisão disso, a parte de custeio e tudo mais. Mas existe realmente um memorial, né, uma obra que estaria ali fora do MAB, estaria numa maior evidência visual, num ponto mais trafegado na cidade, maior visibilidade na cidade. Alguém da Prefeitura, do Poder Público, procurou o sindicato para viabilizar esse projeto? Não, ninguém. Esse projeto acabou chegando ao sindicato através de uma das viúvas do VLS mesmo, mas a gente não chegou a tramitar mais profundamente isso, não. Importante saber disso, né? Atenção, gestores públicos, aí o sindicato tem um esboço do Oscar Niemeyer para fazer um memorial em homenagem aos 21 heróis de Alcântara, né? A gente precisa tratá-los como heróis e está lá esperando a iniciativa de alguém. Os 21 heróis de Alcântara, as 21 vítimas desse acidente, tiveram algumas homenagens individuais também. Nós temos em São José dos Campos e em Jacareí algumas ruas que receberam aí o nome dessas pessoas que dedicaram aí, que acabaram perdendo a vida tentando desenvolver a tecnologia no Brasil. Bom, seguindo em frente, então, após o acidente, naquele ano de 2013, o governo inicialmente prometeu que o projeto do VLS seria continuado, mas depois a gente sabe o que aconteceu. Vamos acompanhar essa história em mais um VT. Estou aqui no Memorial Aeroespacial Brasileiro para mostrar para vocês uma réplica em tamanho real do VLS-1. Foi um foguete igual a esse daqui que explodiu há 15 anos e matou 21 civis. À época, o governo brasileiro disse que daria continuidade ao projeto, mas em 2016 ele foi descontinuado. O tempo precisava de um determinado fluxo de caixa que não necessariamente acontecia. A gente veio sofrendo ao longo dos anos a alocação de recursos muito aquém da necessidade e a gente veio sempre atrasando o voo dos protótipos e fazendo com que esses voos acontecessem nas condições de segurança que podiam e deveriam ser feitas à época. Não eram as melhores, é só a gente ler o relatório do acidente, que a gente vai ver os fatores contribuintes para que aquilo acontecesse. Existem diversos fatores que foram considerados os fatores contribuintes e não só o projeto. Devido à complexidade dele, de ser um veículo que você tinha 4 motores que formavam o primeiro estágio, em volta de um motor foguete ali, que era o segundo estágio, isso aí gerou uma complexidade muito grande. O VLS, ele tinha situações ali que a gente estava analisando e que, por exemplo, o próprio segundo voo que teve um insucesso poderia ter como causa essa situação dessa disposição geométrica ali dos motores foguetes. Então, quando o pessoal fala assim, mal nascido, é que devido à complexidade, ele tinha determinadas particularidades ali que poderiam prejudicar a própria missão. Entendeu? E que a gente não estava conseguindo, na verdade,
vencer, vamos dizer, esses possíveis óbices, de modo a falar, não, isso aí não está interferindo. Nós tínhamos praticamente um quarto protótipo pronto, mas ainda faltavam alguns itens. Nós chegamos a praticamente ter 70% do veículo pronto, né, o quarto protótipo do VLS, para que nós pudéssemos lançar. Faltava 30%, que era a parte inteligente dele, que eram as redes de controle e de segurança, e que nós tivemos diversas dificuldades na própria indústria nacional. Isso foi um contrato junto à indústria nacional, que a indústria nacional não conseguiu cumprir os requisitos necessários para que nós tivéssemos o veículo completo. E o tempo passou, o recurso chegou numa quantidade aquém, e a partir de 2016 nós não teríamos mais recursos para ele. E aí, quando aconteceu essa situação, né, que necessitaria de um aditivo, tanto de prazo como financeiro, para desenvolvimento do VLS, o pessoal decidiu, já em função de todas essas coisas que eu já comentei com os senhores, tomar a decisão de descontinuar, né, o VLS-1. Tem gente que fala assim, o Brasil não está fazendo mais veículo lançador de satélite. Não, não é isso. É o modelo VLS-1. Veículo lançador de satélite, o VLM é. O que foi importante do VLS? Assim, acabou o VLS, né? Acabou o VLS. Não acabou o VLS. O VLS foi uma grande escola, como eu falei, para o Instituto e para o Brasil, né? Primeiro que ele permitiu a gente dar um salto grande de um sonda 4 para um veículo complexo e de risco. Permitiu capacitar diversos profissionais no Brasil e no exterior em tecnologias que nós não dominávamos. Nós passamos a dominar diversas tecnologias críticas para fazer veículos de acesso ao espaço. A nossa infraestrutura laboratorial cresceu muito. Hoje a gente ainda tem no IAE laboratórios que são únicos no país. Tem laboratórios aqui que as empresas, inclusive, ainda utilizam para fazer ensaios de vibração, ensaios de caracterização de sistemas inerciais, que são únicos no Brasil. Não tem outras organizações que têm esses laboratórios. Isso é um benefício do VLS. As tecnologias que a gente utilizou ali, muitas delas migram para o VLM, como tecnologia de junta flexível, tecnologia de produção de tubeiras, né? As tecnologias de algumas redes, que o conceito a gente pode reaproveitar. Então, o VLS, ele, infelizmente, a gente teve que interromper por condições circunstanciais. Ele poderia estar voando hoje. Tem até algumas pessoas que defendem que o VLS poderia ter continuado, poderia estar voando hoje. Com a capacidade dele, a gente estaria realmente satelizando alguma coisa, mas ele realmente é um veículo que utiliza algumas tecnologias obsoletas. Bom, Bezerra e Ivanil, vocês concordam aí com essa posição dos nossos dirigentes militares para esse programa do VLS, encerrar o programa sem que o foguete tivesse, de fato, conseguido alcançar seus objetivos? Era o melhor a se fazer naquele momento? Eu discordo porque, muito embora as explicações tenham sido oferecidas, do seu ponto de vista técnico, o projeto do VLS era o que tinha de melhor disponível aqui no país na década em que ele foi concebido e desenvolvido, que basicamente foi a década de 1980. Então, o que foi feito, o fato dele ter 4 motores auxiliares, na verdade, isso era para permitir colocar um satélite em órbita da Terra com aquilo que nós dispunhamos no Brasil, né? Então, esse é o fato. Não é possível também, agora, do ponto de vista técnico, você avaliar qualquer projeto quando você só o colocou para funcionar em 2 ocasiões, 1997 e 1999. E apenas para dar uma impressão de como é que funciona a questão espacial, alguns dos foguetes inicialmente desenvolvidos aí durante a Guerra Fria por americanos e soviéticos, eles funcionavam depois da 10ª tentativa. Ou seja, não é difícil fazer um foguete, é extraordinariamente difícil fazer um foguete nos dias de hoje, mesmo para os americanos que dominam essa tecnologia, mesmo para os russos que sucederam os soviéticos, mesmo para os indianos, que também têm uma plena capacidade de colocar satélites em órbita da Terra. Então, eu considero esses argumentos um tanto quanto superficiais. O fato é que o acidente, apesar da dor das vidas perdidas, ele foi uma consequência já da política espacial brasileira, que não dedicava ao programa os recursos humanos e financeiros necessários. O acidente não pode ser visto tão somente, agora falando da parte de engenharia, como um acidente.
Nele está embutido muito mais do que isso, como bem revelou a comissão que investigou o acidente. Está tudo lá registrado. Agora, se você não consegue resolver aquelas pendências que estão lá colocadas e no determinado momento resolve interromper aquele projeto para começar outro, sem resolver essas pendências, eu acho que não precisa ser muito inteligente para concluir que esse outro projeto também não vai obter sucesso. Essa é a grande dúvida, né? Nós desistimos do VLS e estamos partindo para o VLM. Será que vai ser mais fácil fazer com o VLM? O próprio Brigadeiro Otero, Ivanil, colocou, né? O brasileiro parece que ele é apaixonado por vencedores, né? O cara fica em segundo lugar no campeonato, ele já não serve. E, na opinião deles, o VLS cumpriu o seu papel de auxiliar o país no desenvolvimento. Ele apenas não alçou sucesso no seu voo. Apenas para citar, o penúltimo gerente do projeto VLS, esse veículo descontinuado, ele me colocou uma situação em que o próximo veículo que voaria, que era um veículo que se chamava V-Cisnave, ele era um veículo que iria certificar o sistema de navegação do foguete, daí o nome, veículo, o V-Cisnave. Ele estava deixando a gerência do projeto e ele estava deixando todos os recursos financeiros colocados numa fundação de apoio lá de Minas Gerais. A única coisa que faltava era a rede elétrica do veículo para que se conseguisse, então, fazer o lançamento. Ou seja, nós estávamos muito próximos de fazer o próximo lançamento. A Operação Salina, que foi mostrada no vídeo, eu estive acompanhando essa operação lá em Alcântara, levamos o nosso jornalismo do CIN-CT lá, e na nova torre de integração, a que foi reconstruída após o acidente, que demorou anos para ser reconstruída, quando, na verdade, o que deveria ter acontecido é que a gente pudesse logo nos recuperar emocionalmente desse trágico acidente, mas isso tinha uma série de dificuldades, até mesmo por causa da equipe. Não tinham outros trabalhadores que pudessem substituir aqueles nossos colegas tombados ali, porque são especialidades muito únicas no país, né? Mas o gerente ali me falou o seguinte: ele recebia 15 milhões de reais por ano para tocar o projeto VLS. E ele fazia uma comparação, uma analogia do seguinte: você pode pegar uma caixa de fósforo, tirar um por um dos palitos ali e friccioná-los sem energia para acender nenhum deles, gastando todo o combustível dele sem conseguir acender nenhum deles. Ou seja, ele precisava, na verdade, de 10 anos daquele orçamento para que ele pudesse fazer um lançamento exitoso do veículo. Então, realmente faltou financiamento, faltou muito financiamento, mas o projeto ele foi descontinuado. Pela primeira vez eu ouço falar alguma coisa que foi muito mais no sentido de falta de financiamentos e algumas entradas que ele teve sem saída, entrou em alguns becos sem saída. Como, por exemplo, a própria contratação dessa rede elétrica que estava inteiramente paga e não foi recebida. Isso geraria um imbróglio legal, uma cobrança muito grande e tudo mais, seria mais fácil fechar o projeto. Agora, não dá para dizer que o projeto ele é um projeto obsoleto, não existe isso. A gente deveria, de fato, ter tido muito mais financiamentos, muito mais lançamentos. O Tronador 1, que é o foguete argentino, ao fazer um teste de lançamento há 2 ou 3 anos atrás, ele explodiu após alguns segundos de voo. A mídia argentina fez críticas muito duras e contundentes, assim, muito depreciadoras dos cientistas argentinos. Imediatamente eles responderam colocando os inúmeros sistemas que foram certificados naqueles poucos segundos de voo. Então, a derrota ali, né, o insucesso,
faz parte de uma escalada em torno da aquisição de conhecimento para se chegar a uma maturidade e, finalmente, ao sucesso. Não é dessa forma. O brasileiro pode pensar assim no futebol, mas não dá para pensar assim no desenvolvimento tecnológico científico dessa magnitude de complexidade. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta. Depois de todo o problema com o VLS, o Brasil se lançou numa aventura que deu com burro na água. É um instante só. A gente já volta. Estamos de volta, amigo ligado, aqui na programação da TVT e também do Canal Plural em São José dos Campos. Esse é o nosso segundo bloco e nós hoje estamos falando sobre o Programa Espacial Brasileiro, mais especificamente sobre a construção dos nossos foguetes. Há quem não saiba que o Brasil constrói e lança foguetes ao espaço. Nós vamos, ao longo do programa, desmistificar isso para você. Mas, no primeiro bloco, nós falávamos a respeito do VLS e tivemos aí no encerramento as informações do corpo técnico da aeronáutica, dando conta de que o programa foi descontinuado por ser considerado obsoleto, ultrapassado e também por questões jurídicas, legais, amarras que a Lei 8666, a Lei Brasileira de Licitações, impõe para a compra e desenvolvimento desse tipo de projeto. Só que, em 2003, pouco depois da tragédia, o Brasil se lançou numa aventura com a Ucrânia para fazer uma empresa binacional que lançaria foguetes ucranianos, o Ciclone 4, direto da nossa base no Maranhão, em Alcântara. Veja só o que aconteceu. Pouco depois da tragédia de Alcântara, o governo brasileiro assinou um acordo com a Ucrânia para a criação de uma empresa binacional que tinha o objetivo de lançar o foguete ucraniano Ciclone 4 a partir do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. A parceria com os ucranianos para o desenvolvimento tecnológico aeroespacial já existia, mas a partir da criação da binacional, a ideia era competir no cenário internacional de lançamento de foguetes. O Brasil investiu quase R$500 bilhão na empresa, que nunca lançou um único foguete ao espaço, nem mesmo para testes. Desde 2015, o país tenta encerrar a parceria, mas o governo ucraniano se recusa a aceitar e ainda ameaça cobrar uma pesada multa do Brasil. Ao analisar o projeto da binacional e o contrato, o Tribunal de Contas da União concluiu que a iniciativa era frágil e otimista e teria sido um ato de diplomacia sem planejamento. Apesar de condenar o contrato, o tribunal não impôs nenhuma condenação. Os ministros justificaram a inércia devido ao longo prazo de validade do contrato, que já havia passado pelas gestões de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, até o atual mandato de Michel Temer. Inicialmente, o projeto estava orçado em pouco mais de US$100 milhões, ou aproximadamente R$330 milhões à época. O montante é quase igual a todo o valor que o país investiu no desenvolvimento do VLS em mais de 20 anos. Qual que é a opinião de vocês sobre essa, digamos, esse desacerto do nosso programa? Na verdade, o ano de 2003 teve alguns fatos marcantes. Além do acidente do VLS, houve o acordo com os ucranianos para a criação do Ciclone. E, posteriormente, também a Agência Espacial Brasileira, que até então era vinculada à Presidência da República, ela passou, então, a ser vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o que, de uma maneira bastante clara e cabal, demonstrou que, por parte do Estado brasileiro, o programa espacial não ocupava uma posição assim tão estratégica, que é a posição que ele ocupa em todos os países que dominaram essa tecnologia. Em relação ao programa Ciclone, qualquer avaliador técnico, independentemente da opinião do Tribunal de Contas, poderia afirmar de uma maneira honesta que não haveria nenhuma chance desse acordo dar certo, uma vez que os americanos jamais permitiriam que satélites que possuíssem componentes americanos, e a maioria deles tem componentes americanos, fosse lançado aqui de Alcântara por conta da não existência de um acordo de salvaguarda. Isso tudo que eu estou dizendo é primário, eu não sou especialista em direito internacional, eu apenas conheço um pouco daquilo da área em que eu milito. O grande resultado
da obra do Ciclone, ela pode, e é um resultado espacial, ela pode ser vista a partir das imagens do Google. Se você entrar aí no Google Earth e procurar lá em torno do CLA, você vai ver aquele conjunto de concreto armado absolutamente abandonado, e a pergunta que fica é: quem responderá por isso? Porque muito se diz, né, que o Brasil assinou esse acordo. O Brasil, para mim, é um sujeito indeterminado, né? Quer dizer, houve pessoas que postaram suas assinaturas e, portanto, assumiram essa responsabilidade, e, na minha opinião, a essas pessoas caberia vir aqui e explicar por que elas fizeram isso. Interessante. Realmente, um esclarecimento público seria bastante pertinente, né? Uma vez que nós, além do desperdício de dinheiro na própria criação da empresa, nós podemos ainda levar uma multa que pode chegar à bagatela de 20 milhões de dólares. Qual que é a sua opinião, Ivanil? Faltou o quê? Uma conversa? Faltou consultar o corpo técnico da Agência Espacial Brasileira, os militares? Não faltou nada disso. Era de conhecimento geral dentro do DCTA que os militares eram contra a assinatura do convênio. Politicamente falando, porque eu não sou engenheiro atuante da área espacial, mas da área aeronáutica, mas falando como o presidente do sindicato e falando politicamente da questão, o escândalo de tudo isso era que o Ciclone 4 constava nos planos estratégicos, no plano estratégico de desenvolvimento espacial brasileiro, como sendo um produto do Programa Espacial Brasileiro. E isso era um enorme de um desserviço, tecnologicamente falando, porque a sequência de desenvolvimento de veículos espaciais passava por o que daqui a pouco o brigadeiro Otero vai mostrar ali, por pequenos foguetes, e isso iria num crescente, sempre em que o estágio maior de um foguete passava a ser o estágio secundário do outro, e tinha um desenvolvimento e uma dinâmica e uma sinergia de desenvolvimento desses veículos. E o Ciclone 4 não tinha nada a ver com isso. O Brasil não tinha nenhum acesso do conhecimento tecnológico daquele veículo. Nunca teve. Então, toda a comunidade sempre foi contra o estabelecimento desse acordo, principalmente por causa dessa questão, porque conhecimento estratégico, tecnológico, maiormente na área espacial, na área nuclear, na área de biodiversidade, tudo aquilo que é considerado como sendo o conhecimento estratégico suportador do desenvolvimento de um país, não é passado assim graciosamente de um país ao outro. Nós temos que trilhar essa seara da dificuldade, a seara do insucesso, a seara da insistência, da perseverança, para que nós desenvolvamos as nossas tecnologias e possamos estabelecer aqui no país um cluster tecnológico, inclusive com fomento às indústrias aeroespaciais brasileiras, porque não tem outro caminho, não tem atalho nessa área. E o Ciclone 4 foi esse atalho que se tentou tomar e que justamente não poderia ter outro desfecho do que esse. Interessante também lembrar, né, todo o projeto do Ciclone, ele em 2015 acabou tendo alguns documentos revelados aí pelo Wikileaks, né? Eles apontaram que os Estados Unidos permitiram a assinatura do convênio entre Brasil e Ucrânia, mas desde que isso não envolvesse o fato do Brasil receber essa tecnologia, ter acesso à tecnologia do foguete. Ou seja, os Estados Unidos não queriam facilitar ao Brasil o desenvolvimento de foguetes, mas agora eles querem usar o nosso centro de lançamento, o CLA, que está lá em Alcântara. Bom, nós falamos aí até o momento de um pouco daquilo que não deu certo ao longo desses anos na nossa trajetória no desenvolvimento de foguete. Vamos falar agora de um pouco da história daquilo que deu certo. O Brigadeiro Otero vai gentilmente nos explicar quais foram e como eram
os foguetes brasileiros já desenvolvidos. Bom, isso aqui é bem de improviso, viu, gente? Porque me pediram para fazer isso agora, né? Assim, nós temos aqui um display com uma maquete de todos os veículos que o IAE já desenvolveu ao longo da sua história, né? O primeiro veículo que nós desenvolvemos foi o Sonda 2, né? O Sonda 2 foi um veículo de um estágio apenas. Por que Sonda 2? Porque existiu um Sonda 1 inicialmente, mas esse Sonda 1 ele foi desenvolvido na indústria. No IAE, nós começamos desenvolvendo foguetes com o Sonda 2 e uma centena deles, aliás, na verdade, 2 centenas deles foram lançados. A partir daí, nós seguimos uma política, né, ou uma estratégia de desenvolvermos novos subsistemas e utilizarmos aquele sistema que nós já desenvolvemos para fazer com que o veículo cresça, né? Então, com isso nasceu o Sonda 3, né? Então, o Sonda 3 é um veículo que tem, no seu primeiro estágio, um grande motor e, no seu segundo estágio, um veículo Sonda 1. Do Sonda 3, nós saltamos para o Sonda 4, né? Então, o Sonda 4 ele tem essa característica também de ser um grande veículo, mas agora controlado. Esse foi o primeiro veículo que nós lançamos do ponto de vista controlado. E aí aconteceu um salto tecnológico, né, com a criação da Missão Espacial Completa Brasileira, o projeto VLS-1. Esse veículo também é um veículo controlado por meio de movimento das tubeiras. Então, as tubeiras, elas são movimentadas de modo que nós possamos fazer com que o veículo ele siga a trajetória que foi designada para que a gente consiga colocar o satélite em órbita, né? Utilizando, então, os motores que a gente tinha do motor S40 que nós tínhamos no primeiro estágio, no terceiro estágio do VLS, nós criamos o VS40. Então, esse veículo é um veículo criado como um veículo para testar, inclusive, o terceiro estágio do VLM, e ele hoje é um veículo disponível para ensaios de hipervelocidade, para ensaios de ambiente de microgravidade. Foram lançadas algumas unidades, tanto aqui do Brasil quanto do exterior, né? Depois nós temos aqui o VS30, né? Então o VS30 é um veículo que nós desenvolvemos no Brasil também para testar algumas tecnologias, desenvolver algumas tecnologias necessárias para acesso ao espaço, e ele tinha o objetivo de proporcionar ambiente de microgravidade, ambiente onde os experimentos de microgravidade pudessem ser executados. Esse veículo é um veículo que a gente voa até hoje, inclusive esse ano nós vamos fazer um lançamento de um VS30 agora no final do ano lá de Alcântara, mas como nós temos uma parceria de mais de 40 anos com os alemães, eles nos pediram para desenvolver um motor que pudesse potencializar esse VS30. Dessa potencialização do VS30 nasceu um projeto que é um dos grandes projetos de sucesso dos veículos de acesso ao espaço, que é o VSB-30. Então, esse é um projeto em parceria com a Agência Espacial Alemã, por meio do seu instituto chamado Moraba, que fica na Bavária. E esse veículo nós já lançamos praticamente 3 dúzias desse veículo, tanto do Brasil quanto do exterior, a maioria deles do exterior. Muitos VSB-30 são lançados da Suécia, alguns da Noruega e alguns até mesmo da Austrália. Então, essa é a família de veículos de acesso ao espaço que o Instituto de Aeronáutica e Espaço desenvolveu ao longo da sua história, e nós pretendemos, no futuro muito próximo, colocar mais 2 aqui, né? O VS-50, nós pretendemos fazer o voo inaugural em 2019, e o VLM, que é o veículo lançador de microsatélites, em 2021. Muito obrigado ao Brigadeiro pela paciência de nos explicar, e ele indicando aí o futuro. O futuro é o VS-50 em produção hoje na Avibraz, o motor está sendo fabricado lá, e o VLM, que seria um degrau para um VLM, digamos, turbinado, com vários motores VS-50 embaixo, que pudesse ser uma espécie de substituto do VLS e levar um satélite mais pesado ao espaço. Qual que é a opinião de vocês a respeito do norte que o Programa Espacial Brasileiro, na questão dos foguetes, está tomando? Eu acho que a gente nunca deve avaliar, né, uma situação da importância que tem um programa espacial de uma maneira pontual, né? Da mesma forma como a gente não deve fazer isso com o Brasil.
Eu tenho uma visão que a partir da década de 90, com a queda do Muro de Berlim, com a globalização, com a implementação de reformas econômicas pelo mundo, foi a partir desse instante que os programas governamentais aqui no Brasil perderam importância. E posso falar, obviamente, do programa espacial, porque eu militei nesse programa por mais de 3 décadas. Então, a gente tem que ter essa visão um pouco mais assim, global, para que a gente possa, de fato, chegar nos dias de hoje. Durante a época, ou até essa época, até a virada, até a queda do Muro de Berlim, o Programa Espacial Brasileiro, notadamente no que diz respeito ao desenvolvimento e lançamento de foguetes e cargas úteis ao espaço, foi um absoluto sucesso. Não há como se negar este fato e basta uma visita ao Memorial Aeroespacial Brasileiro para comprovar o que eu digo. Estão lá vários artefatos que foram desenvolvidos por brasileiros numa época em que o país era menos rico, menos educado, menos culto e, eu diria, até menos civilizado do que é hoje. A grande questão que fica é, se fizemos então, por que não fazemos hoje? Então, acho que essa é a questão de fundo. Eu acho que simplesmente discutir aqui veículos individuais, eu acho que não oferece ao telespectador e ao cidadão que está nos assistindo uma visão mais clara do que se passa no nosso Brasil. Então, a questão que você fala do VS-50, do VLM, eu retorno a pergunta a você e aqueles que estão nos assistindo da seguinte forma. Se não fizemos o VLS quando tínhamos mais recursos, mais pessoas qualificadas, por que faremos hoje o VLM com menos recursos e menos pessoas? Essa é uma pergunta bastante básica que eu estou colocando aqui. Então, não se trata de ser otimista ou pessimista, se trata apenas de fazer uma análise da situação e olhando o mundo, como é que ele anda, olhando o Brasil, como é que ele anda e olhando, obviamente, a realidade, porque a nossa realidade se impõe. Temos hoje menos pessoas, temos hoje menos condições, temos uma lei que nos limita bastante no processo de aquisição e vale dizer que todos esses problemas são sobejamente conhecidos pelo Estado brasileiro. Eu não estou falando nada aqui demais. E vejam vocês que quando foi o interesse do Estado criar a Ciclone, criaram uma empresa para isso. Eles não se submeteram a esse conjunto de regras aos quais nós somos submetidos. Quando se decidiu pelo SGDC, se criou uma empresa para cuidar disso, que também não está sujeita às regras às quais o Instituto de Aeronáutica e Espaço e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais estão submetidos. Então, é isso que a gente precisa mudar. Senão a gente começa a discutir filigranas que não são exatamente a causa da nossa falha. Só para deixar claro, o SGDC, que o nosso convidado Bezerra acabou de falar, é o satélite geoestacionário que o Brasil comprou, adquiriu um satélite internacionalmente. Havia lá, depois, inicialmente não estava previsto transferência de tecnologia, aí quando descobriram isso, tentaram mitigar essa situação, mandaram alguns pesquisadores nossos lá para a França, ficaram um tempo lá passeando e ninguém trouxe tecnologia nenhuma para o Brasil. O satélite foi comprado, está funcionando, mas nós não aproveitamos em nada esse investimento no sentido do desenvolvimento tecnológico, é claro. Ivanil, o que nós poderíamos apontar como sugestão para que a política espacial, o desenvolvimento, o investimento em tecnologia e inovação seja uma política de Estado e não uma política de governo sujeito às intempéries de humor do governante? Não tem outra saída. A saída é realmente integrar esse programa de desenvolvimento de satélites dentro de uma política estratégica de Estado. Isso coaduna muito com o que o Bezerra falou com relação à simplificação de discussão do desenvolvimento de um veículo. Eu posso citar um exemplo. Um dos artefatos tecnológicos mais sofisticados do mundo foi desenvolvido no Brasil. Estou me referindo à câmara MUX, que está equipando hoje o satélite sino-brasileiro, o Cibers 4. Apenas uns 5 ou 6 países no mundo têm tecnologia, têm conhecimento tecnológico para desenvolver um artefato tão sofisticado como esse. E o que eu posso dizer? O Brasil desenvolveu, criou o artefato, ele tem um desempenho operacional melhor do que o esperado, muito melhor do que o especificado, mas nós não temos hoje
a infraestrutura para repetir o feito. Então, não adianta a gente desenvolver um veículo espacial. Dentro dessa lógica, não adianta a gente desenvolver um veículo espacial. Nós temos que colocar o desenvolvimento tecnológico da conquista espacial através dos lançadores dentro de uma política estratégica de Estado, que garanta uma escala de desenvolvimento, que possa trazer, inclusive, às empresas a quem é fomentada a fabricação desses artefatos, uma lucratividade mínima, porque esses empresários, eles têm a legitimidade, o direito de auferir lucro dentro daquela atividade que ele escolheu de apoiar o governo brasileiro no desenvolvimento desses artefatos de acesso ao espaço. Então, não tem outra saída. E o que a gente tem visto é uma situação contrária à necessidade nesse sentido. Por quê? O Bezerra falou que em 2003, logo após o acidente, a Agência Espacial Brasileira saiu de uma posição estratégica de estrutura de governo da Presidência da República e foi ser uma entidade vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Pois bem, no impeachment da presidente Dilma, quando foi feita a fusão do Ministério de Ciência e Tecnologia com Comunicações, essa posição da AEB piorou mais ainda. Porque ela, como entidade vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, o presidente da Agência Espacial Brasileira tinha acesso direto ao ministro. E após a fusão, a Agência Espacial Brasileira passou a estar vinculada a uma diretoria de entidades vinculadas que está abaixo da Secretaria Executiva, ou seja, 3 níveis abaixo do acesso ao ministro de Ciência e Tecnologia, Inovações e agora, infelizmente, Comunicações. Então, é uma situação que não tem conserto se o país não definir de uma vez por todas, se as autoridades não definirem de uma vez por todas, se querem o desenvolvimento espacial brasileiro, a pesquisa de acesso a esses artefatos que vão tornar possível o Brasil finalmente cumprir aquilo que se pretendia na década de 70, década de 80, quando foi criada a Missão Espacial Completa. Legal, nós vamos para um rápido intervalo, já a gente volta com mais informação e com uma discussão. O que o programa espacial pode gerar de frutos, dividendos, empregos para o país? É um instante só, a gente já volta. Muito bem, amigo ligado aqui no programa Brasil Consciência, esse é o nosso terceiro bloco. Voltamos com muito mais informação para você, trazendo aqui conosco o Ivanil Barbosa, que é presidente do SINDCT, o realizador deste programa, e também o José Bezerra Pessoa, engenheiro mecânico, que trabalhou durante 30 anos na indústria aeronáutica espacial brasileira. Bom, nós falamos no bloco anterior aí sobre mais uma vez, sobre as dificuldades que acabam atrapalhando o desenvolvimento do nosso programa. E agora nós vamos falar sobre uma nova tentativa, né, de se aproveitar lá o centro de lançamento de Alcântara para fazer dinheiro e, de alguma forma, tornar os custos de manutenção do nosso centro de lançamento menores. Vamos ouvir, então, o depoimento do brigadeiro, que foi, inclusive, diretor do CLA, o brigadeiro Demétrio, vai falar com a gente agora. Acompanhe. É até gozado falar, porque os Estados Unidos, ele veio e fez uma colocação, tem gente que fala assim, não, vai mexer com a soberania espacial brasileira, né? Porque ele fez assim, ó, vamos fazer negócio. Só que é o seguinte, os recursos que eu for aportar no CLA, ele tem que ser, de repente, colocado na infraestrutura. Aí tem gente que fala, não, você tem que colocar no desenvolvimento do foguete, não sei o quê, não podemos aceitar isso. Aí é gozado você ver uma coisa dessa, porque você fala assim, gente, se eu pego os recursos de uma comercialização e coloco na infraestrutura, o recurso que eu tinha que colocar na infraestrutura, o que acontece com aquele recurso? Eu coloco onde eu quiser. Então,
como foi colocado contigo, hoje, para a gente ter uma situação de depreciação pequena do centro de lançamento de Alcântara, eu coloco em torno de 15, às vezes até quase 20 milhões anual para poder manter o centro operacional e degradando, né? Ele está degradando ainda em função das condições climáticas lá que são extremamente agressivas. Então, o que acontece? Se eu conseguir, por exemplo, vamos dizer que os Estados Unidos chegue e coloque num ano 30 milhões para a gente. Eu tenho como investir os 20 mantendo o centro e 10 em novas coisas que eu posso ter aparelhos muito mais modernos e desenvolver sistemas muito mais modernos ali. E os 20 que de repente eu ia colocar na infraestrutura, eu coloco no desenvolvimento de veículo. Então, é o que eu falo às vezes para as pessoas, nós temos que ter visão empreendedora. Mesmo que tenha algumas condições, ó, eu vou fazer negócio com você, mas o meu negócio eu estou utilizando a área, então você vai investir na área. Pô, é um direito dele. Eu falo que beleza, vou investir aqui na área. Mesmo a gente tem que ter essa visão empreendedora. Onde é que eu vou levar vantagem para o Brasil que eu posso alavancar o Programa Espacial Brasileiro? Porque hoje, se a gente for olhar, eu lanço lá foguetes suborbitais, eu lanço os foguetes de treinamento para manter o pessoal capacitado para poder fazer os lançamentos. Só que eu não, isso aí, se você for observar, é uma subutilização. Porque, na verdade, se eu for pensar bem, isso que eu estou fazendo, eu poderia estar fazendo no CLBI. O Centro de Lançamento de Alcântara foi concebido para lançamento de veículos que tivessem o acesso ao espaço para colocar em órbita. Não é para fazer ensaios suborbitais. Então, faz-se necessário que a gente invista mais ainda para conseguir isso. Tá certa aí a opinião do brigadeiro Demétrio, que dirigiu durante 3 anos o CLA de Alcântara. Bom, perguntar para os nossos convidados. Primeiro tem a questão, né, ele mesmo coloca, da quebra da soberania. Eu queria saber o que vocês pensam a respeito disso. E depois uma outra questão bastante plausível, que é a questão econômica. Isso poderia ajudar a manter o CLA? Eu diria que esse é um momento bastante triste do nosso programa espacial, quando nós passamos a discutir a cessão do nosso centro de lançamento, que é um dos mais importantes do ponto de vista de localização do planeta, para angariar meros 20, 30 milhões, seja de reais ou de dólares. Quer dizer, o fato de termos chegado a esse ponto, para mim, assim, é bastante assustador, né? Não é aceitável que um país com as dimensões e as riquezas naturais do Brasil possa estar discutindo essa questão apenas para angariar esses poucos recursos. É como se eu fosse morar num prédio melhor do que aquele que eu posso pagar e aí decidisse alugar a vaga de garagem para que eu pudesse então diminuir o preço do meu aluguel e poder residir lá. E essa discussão ela não é cabível para um país como o Brasil, ela não é aceitável. O fato de a gente aceitar discutir isso já está errado desde o início, né? E eu concordo apenas quando se fala que o Centro de Lançamento de Alcântara, de fato, ele foi construído e desenvolvido para o lançamento de foguetes orbitais. Não faz muito sentido para o Estado brasileiro sustentar o centro se a gente não realiza essa atividade. Lembrando, a nosso último lançamento lá aconteceu no século passado. E mesmo os foguetes suborbitais, que nós lançamos às dezenas no século passado, neste século eles foram lançados numa quantidade bastante limitada. O próprio VSB-30, que é citado pelo brigadeiro Otero, diretor do Instituto de Aeronáutica e Espaço, em que ele diz que foram lançados mais de 3 dúzias desses foguetes no exterior, no Brasil esse número não atinge meia dúzia neste século. Então os nossos problemas são outros. Não serão esses 20, 30 milhões que permitirão uma alavancagem do Programa Espacial Brasileiro. Portanto, eu quero aqui registrar de uma maneira bastante clara que essa discussão está fora de lugar. Vanil. Então, imagina o seguinte, imagina que o Brasil tivesse uma situação muito privilegiada, muito diferente da que tem hoje, e que nós tivéssemos um foguete que fosse um lançador de satélites, que fosse tão bom ou melhor do que um foguete americano, ou do que um foguete europeu, né? E imagina o seguinte, que nós vamos entrar numa concorrência internacional para satelitizar um satélite geoestacionário, por exemplo. Tá? Nessas condições, o Brasil ganharia isso assim, de uma forma muito clara. Por quê? Porque o site de lançamento de Alcântara
está numa posição energeticamente muito mais favorável. Aquilo que você gastaria em peso de lançador, você passa a disponibilizar para peso de carga útil. Então, é muito mais barato lançar do Brasil do que lançar do Cabo Canaveral, nas mesmas condições energéticas. Então, o que acontece? O nosso caminho deveria ser outro. O nosso caminho deveria ser nos instrumentalizarmos, desenvolver a nossa tecnologia, o nosso arcabouço de lançadores, para que nós pudéssemos explorar também essa vantagem. Agora, por uma ninharia, vamos dizer assim, a gente estabelece aqui os nossos competidores e deixamos de ter em relação a eles essa vantagem operacional. Então, é uma coisa muito simples de se pensar assim. Ora, mas agora vamos a outra questão. A outra questão é, eu preciso de recursos num país pobre para poder alavancar esse desenvolvimento. Concordo com Bezerra, não é 20 milhões que a gente precisa. E nós temos uma necessidade do país muito grande. Vamos falar uma coisa objetiva. Hoje, o Rio de Janeiro está nas mídias aí, propalando a violência que graça por lá. Ora, a cidade do Rio de Janeiro não é a primeira em violência no país. Ela está ali em 18º, 20º lugar. Essa é uma situação do país inteiro por conta dos dois vetores de violência que acontecem, que afligem as cidades brasileiras, que são droga e armamento. O Brasil é um país de dimensão continental, o único país de dimensão continental que não tem uma constelação de satélites voltada à comunicação, a geoposicionamento, o GPS e a vigilância. E nós temos hoje, no estado do conhecimento do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de produzir uma constelação de satélites de vigilância que é sincronizada ao sistema de defesa brasileiro, de Exército, Marinha e Aeronáutica, poderia coibir a entrada desses vetores de violência e, de uma forma muito mais efetiva do que uma intervenção militar no Rio de Janeiro, poderia resolver essa questão. Ou seja, nós temos uma necessidade real, de fato, do país, do desenvolvimento dessas tecnologias como forma inteligente de trazer uma resposta social ao povo brasileiro nesse momento, e a gente não tem, por miopia, por falta de investimento e por falta de aproveitar aquilo que foi desenvolvido a duras penas durante todos esses anos, até mesmo à custa de outros programas que são necessários ao povo brasileiro e que a gente está deixando simplesmente desintegrar nesse momento, porque os institutos que desenvolveram essas tecnologias, essas mesmas que estavam no caminho correto, que tiveram insucesso e que vivem todo esse drama, estão hoje vivendo o maior destes dramas, que é o esvaziamento de recursos humanos pela simples aposentadoria dos seus servidores. Então, a questão é uma outra questão, né, é superior a essa em termos de decisão política, e não é essa decisão que vai resolver estruturalmente a questão do financiamento e da vontade de produzir ciência aeroespacial nesse país de efetividade e de sucesso. Está aí a opinião do nosso presidente Ivanil, mas, apesar de todas as dificuldades, ainda tem gente produzindo ciência e tecnologia no país, trabalhando com isso. Aqui mesmo em São José dos Campos, na divisa com o nosso município vizinho aqui, Jacareí, nós temos a usina Coronel Abner. É a única do gênero no país que produz as cápsulas de combustível para os nossos foguetes. Vamos acompanhar no VT o que tem lá. Aqui é onde todo o problema espacial, a parte principal, né, que seria a parte do foguete, produção de motor, fica aqui. Na instalação da UCA, né, a usina Coronel Abner. Então esse aqui é o primeiro prédio que recebe um envelope motor depois de pronto, da mecânica. Aí a etapa principal nossa aqui é preparar toda a superfície interna dele para poder receber um adesivo
e depois vai fazer a interface de colagem com o propelente. Aqui a gente trabalha com civis e militares. Militares também, isso, legal. Aproximadamente o pessoal fixo que fica aqui, de em torno de 20 pessoas. A gente vai agora mostrar o prédio de perclorato de amônio. O perclorato de amônio ele é o oxidante, né, do foguete. Né? O foguete ele precisa do combustível e do oxidante. Então aqui é onde é feito. A gente vai coletando material de dentro desses tambores e vai fazendo a adição dessa moeda. Aí a gente faz a adaptação dela na talha, a gente leva ela até o segundo andar. Lá em cima a gente tem um suporte onde a gente adapta essa moeda, abre a válvula e por gravidade ela vai ser transferida dentro do equipamento que vai fazer essa secagem. Então, nesse prédio, como na fabricação de um bolo, a gente vai adicionar a essa caçamba a matéria-prima, que basicamente é um polímero. Um polímero igual é o amido e a farinha para fazer o bolo, o nosso polímero aqui é uma resina, que vai endurecer depois do processo terminado, assim como o bolo. Esse prédio é o prédio do macerador, onde é preparado o combustível dos nossos foguetes. A caçamba ela já vem com a parte dos produtos adicionados nela. Ela é introduzida dentro do prédio através desses trilhos. A gente vai fazer a acoplagem daquela caçamba, né, no corpo do macerador. E aí a gente desenvolve o processo de mistura e controle de qualidade dessa massa preparada aqui. Esse aqui é o prédio de carregamento, onde a gente faz o envasamento dos motores. Aqui você coloca os motores dentro dessa câmara de carregamento, depois dele todo montado. E aí você, através das caçambas, você acopla elas ali e você faz o carregamento dos motores. Esses são os mandris que são montados dentro dos motores foguetes. Eles que vão dar a forma da massa lá dentro. Eu sou o segundo sargento especialista em eletrônica, Vital. Eu vou apresentar para vocês aqui as estufas de cura da usina Coronel. A função delas é curar o propelente e fazer o resfriamento. O processo de cura ele vai para o setor de acabamento, né? Esse é o prédio onde fazemos o acabamento do motor após o carregamento. Por que a gente não pode entrar nele agora? Por questões de segurança, porque temos motores carregados dentro do prédio, né? Vai ser feito o acabamento neles, pintura, tá? E montagem, colocação de tubeiras, e daqui ele parte para exportação. Aqui é o local onde observamos a queima do motor foguete. O Brasil pode ser considerado ainda um dos poucos detentores, produtores de tecnologia aeroespacial do mundo, ou nós já ficamos para trás, a Argentina já nos passou, nós já não estamos mais nessa caminhada? Eu acho que nós, de certa forma, estamos traindo um legado, a minha geração em particular, estamos traindo o legado da geração que nos precedeu em todo esse programa. Tudo isso que nós vimos e ouvimos aqui, isso foi construído por uma geração do século passado, que construiu tudo isso com enorme dificuldade, mas com bastante ideal e, eu diria, paixão. A paixão é importante para desenvolver atividades com esse grau de complexidade. Eles conseguiram nos entregar um acervo, eu diria, bastante razoável. Mas, por razões diversas, a minha geração, que é a geração dos últimos 30 anos, ela não conseguiu dar continuidade a esse programa e, pior do que isso, a nossa geração, a minha geração, ela entregará à próxima muito menos do que recebeu. Não é correto hoje se afirmar que o Brasil é um ator principal dentre as nações do mundo com o programa espacial. Nós já perdemos essa capacidade e é importante a gente observar o seguinte, o programa espacial em qualquer lugar do planeta ele é estratégico e uma nação, ao afirmar ao mundo
que vai realizar um programa, que vai desenvolver um satélite, que vai lançá-lo com seu próprio foguete, ao não realizá-lo, de certa forma, essa nação se descredencia perante aos atores globais. Isso é muito importante de ser entendido. Portanto, a nossa não continuidade ao VLS, a nossa discussão do aluguel da nossa base, a nossa decisão de fazer um acordo com os ucranianos, na verdade, isso não é aceitável quando a gente pensa no país. Eu acho que a gente, quando pensa no país da gente, a gente deve ter uma visão um pouco mais séria, um pouco mais responsável, a gente deve medir as consequências dos atos que nós estamos praticando para que a gente consiga o respeito. O respeito é algo muito importante em qualquer ramo de atividade. E aqui nós não estamos falando de indivíduos, estamos falando do país da gente. Então, acho que essa é uma questão importante. Mas eu quero sempre dizer que é sempre possível recomeçar. Nós estamos num momento bastante sensível no Brasil, que pode levar as gerações mais novas que a minha a imaginar que o Brasil está perdido. Isso não procede. Em dezembro deste ano, a nossa civilização vai celebrar 50 anos da primeira chegada dos homens à Lua. Foi em dezembro de 1968 que os americanos, pela primeira vez, orbitaram a Lua. Eles não pousaram na Lua, mas eles orbitaram. Isso é um lado da moeda. O outro lado da moeda é que, neste mesmo país, naquela mesma década, foi assassinado um presidente da República, foi assassinado um líder do movimento negro, o movimento pelos direitos civis, o Martin Luther King, foi assassinado o irmão do Kennedy, e os americanos lutavam na guerra do Vietnã. E não bastasse isso, um vice-presidente da República dos Estados Unidos renunciou por razões bastante similares àquelas que nós assistimos hoje aqui no Brasil, e na primeira metade da década de 70 o próprio presidente renunciou. Então todos esses escândalos, todos esses problemas não devem servir de desculpa para que nós não pensamos num Brasil maior e que nós não acreditemos na nossa capacidade como povo, que eu acho que nós a possuímos, porque já fizemos no passado. É importante reafirmar isso aqui de uma maneira bastante clara, para que aqueles que nos assistem não fiquem com uma visão pessimista a respeito do nosso país. Mas no que diz respeito ao programa espacial, as medidas têm que ser bastante urgentes e bastante fortes. De outra forma, nós vamos perder tudo aquilo que nós conquistamos até hoje. Você acredita ainda, Ivanil? Eu acredito, mas é preciso mudar. E é preciso ter humildade até para recomeçar. Porque a questão hoje é a seguinte, vamos por uma situação prática. Se nós, representação associativa sindical, conseguíssemos uma atuação em Brasília, juntamente com os dirigentes dos institutos públicos de pesquisa, trazer para o INPIPA ou para o CTA 1000 servidores, provavelmente isso seria mais problema do que solução. Porque eu acho que a questão é tão depreciada, os institutos são tão depreciados e tão abandonados, tão largados em termos do bem maior que constituem essas instituições, que são as pessoas, os servidores, os detentores das capacidades, dos conhecimentos, que é necessário agora recomeçar essas instituições. E dentro de um documento intitulado Diagnóstico da Força de Trabalho das Carreiras de Ciência e Tecnologia, a gente trata da situação dos recursos humanos de todos os institutos públicos de pesquisa brasileiros e ao final a gente coloca em 3 linhas uma proposta, uma macro proposta a respeito da recuperação dessas instituições. É preciso que essas instituições repensem as suas missões em função de uma necessidade real brasileira, que seja, então, estabelecido um projeto mobilizador e um dimensionamento baseado nesse projeto mobilizador da sua força de trabalho, da força necessária de trabalho para a realização desse projeto mobilizador e dotação orçamentária compatível. E seguir com essa decisão como uma decisão de Estado. E jogar esses programas como programas estratégicos de Estado, para que as instituições possam ser recuperadas e que possam, à luz das necessidades do povo brasileiro, desenvolver soluções
para os problemas que afligem. E o Programa Espacial Brasileiro passa necessariamente também por essa premissa geral que é direcionada a todos os institutos públicos de pesquisa brasileiros. Nós perdemos 3/4 da nossa força de trabalho nas últimas 3 décadas. Nós somos hoje 25% do que éramos há 34 anos. E daqui até 2020 vamos perder a metade do efetivo atual. Então, não se vê uma discussão com relação ao estabelecimento desses projetos estratégicos brasileiros, perenes, que possa reverter o desmonte dessas instituições e poder consolidar o Brasil no rumo certo em direção às várias conquistas científico-tecnológicas que ele tem necessidade hoje. Eu comparo que o incêndio do Museu Nacional foi muito eloquente, foi muito escandaloso, e que o que está acontecendo hoje com os institutos públicos de pesquisa brasileiros são de um fogo invisível, um combustível que queima invisivelmente, mas essas instituições estão sendo tão destruídas quanto foi o Museu Nacional, e numa situação muito mais terrível e mais drástica, porque ela não é escandalosa. Ela acontece pelo simples descuido, talvez até por um programa de que as coisas sigam assim mesmo, como, por exemplo, acabar com o regime jurídico único e acabar com o funcionalismo brasileiro, mas nessa toada a gente está perdendo toda a nossa capacidade de infraestrutura de desenvolvimento científico-tecnológico. Isso está denunciado a partir de dados de conhecimento do próprio governo, dados públicos, e, no entanto, a gente não encontra os canais para reverter essa situação. Muito bem. O programa Brasil Consciência fica por aqui. A gente se vê numa próxima data. Tchau!